A Guerra da Coreia foi um conflito marcado por algumas divisões. A Guerra da Coreia, que ocorreu em 1950 a 1953, foi um conflito armado que dividiu a Península Coreana em duas nações, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O conflito, iniciado pela invasão norte-coreana no sul, foi um dos primeiros reflexos da Guerra Fria, com um saldo trágico de mais de 2,5 milhões de mortos. A guerra envolveu diversas nações, como Estados Unidos, China e, em menor escala, a Rússia. E apesar do fim do conflito, a divisão entre as Coreias permaneceu, e a rivalidade entre os dois países se manteve por décadas. Nos últimos anos, porém, houve sinais de aproximação entre as duas Coreias, indicando uma possível mudança no cenário político e cultural da região. Coreia no século XX. A Guerra da Coreia foi resultado direto da divisão arbitrária daquela península por Estados Unidos e União Soviética durante a Conferência de Potsdam, em julho de 1945. No entanto, para entendermos melhor o contexto da divisão da Península de 45, é preciso recapitular alguns pontos da história coreana ao longo do século XX. A Península Coreana sofria com as interferências estrangeiras desde o começo do século. Em 1910, a região foi anexada pelo Japão graças a um acordo que garantia a anexação e ocupação do território. Com isso, colônias japonesas começaram a tomar as terras produtivas do povo coreano, além da exploração do trabalho por parte do povo japonês. A ocupação tornou-se violenta a partir da década de 30, com casos de violência interpessoal e sexual. Com a Segunda Guerra Mundial, os coreanos receberam ajuda americana, decidindo combater os invasores japoneses. Importante ressaltar o fato de que houve colaboracionismo da parte da sociedade coreana com os japoneses, havendo até mesmo soldados coreanos no exército japonês. Quando os japoneses foram derrotados em agosto de 45, a parte norte da Coreia era ocupada pelas tropas soviéticas que haviam iniciado sua luta na Manchúria. Neste contexto, os americanos e soviéticos decidiram a divisão da península, com cada um desenvolvendo um regime alinhado a seus interesses. Fato que gerou insatisfação no povo coreano, que não havia sido consultado sobre isso. A Guerra da Coreia ocorreu em 3 fases distintas. Na primeira, entre junho e setembro de 1950, as forças norte-coreanas prevaleceram, encurralando as tropas sul-coreanas no perímetro de Pusan. Já a segunda fase, que ocorreu de setembro a outubro de 1950, foi caracterizada pela intervenção americana após a Batalha de Pusan e o desembarque em Incheon, o que forçou o recuo das tropas norte-coreanas e levou à entrada da China no conflito. Já a terceira fase, que começou em outubro de 1950, com a participação chinesa, acabou resultando em um equilíbrio que trouxe um impasse próximo ao paralelo 38. Após anos de combate, um armistício foi assinado em 27 de julho de 1953, encerrando o conflito, mas sem um acordo de paz formal, que manteve a tensão entre as Coreias até hoje. Consequências da guerra para a Coreia do Sul. Nos primeiros anos após a guerra, a Coreia do Sul passou por graves momentos políticos e econômicos. Apenas durante a década de 70, o país entrou em um rumo crescimento econômico, estabilização social e política. A rápida industrialização sul-coreana conferiu o título de tigre asiático, com taxas de crescimento maiores que 7% ao ano. Consequências da guerra para a Coreia do Norte. Aproximadamente 100.000 norte-coreanos foram mortos após a guerra, em um processo conhecido como expurgos, que visavam capturar inimigos traidores do país. Durante a década de 60, o apoio chinês e soviético fez com que a economia norte-coreana deslanchasse. Porém, esse processo foi interrompido pela crise do bloco soviético e a intransigência da dinastia fundada por Kim Il-sung, que recusou a interferência chinesa.